Uma boa tarde para todos. É um prazer estar aqui no Clube de Engenharia, casa que eu tive a oportunidade de exercer a presidência, e fico muito satisfeito de ter sido lembrado pelo presidente Pedro Celestino e pelo Carlos Monte, nosso colega também, batalhador aqui do Clube de Engenharia, para participar desse painel. E eu faço com a maior satisfação, porque vejo aqui, dos 4 componentes aqui do painel, 2 que são meus companheiros, meus colegas, o Márcio Queiroz, ex-secretário de Transporte da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, um trabalho brilhante aí na condução da linha amarela. O Nilo Ovídio, o Márcio e eu estamos fora de circulação, ou seja, aposentados, não atuando hoje à frente das atividades, vamos dizer, de engenharia do Estado ou do município. Agora o Nilo não. O Nilo Ovídio, ele hoje é o centro das atenções dos engenheiros do Estado e município, porque ele é o presidente da Associação, da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, CEAERJ, que hoje, inclusive, está batalhando na defesa dos engenheiros públicos na questão infelizmente, do acidente da ciclovia da Avenida Niemeyer. Ele está dando um exemplo para todos nós como nós temos que nos unir para defender a engenharia pública. Os 2 outros palestrantes, que aqui também estão, eu estou conhecendo agora. Tenho deles as melhores referências, mas, infelizmente, não tive a oportunidade de conviver com eles a nível de trabalho, como eu tive com o Márcio e com o Ovídio. Mas eu tenho certeza que os 4 trarão muitas informações e muitas opiniões avalizadas sobre a questão da engenharia pública. A engenharia pública, que eu, talvez por isso, tenha sido lembrado pelo Pedro, eu sou uma pessoa originalmente engenheiro público. Me formei em 1958, quanto tempo disso, na Pontifícia Universidade Católica, na PUC, e sempre trabalhei na área pública. Me orgulho muito disso. Não que não me orgulhe da área privada, apenas não tive oportunidade, entendeu? Não tinha dinheiro, não pude ser sócio de empresa, então tive que fazer a engenharia como funcionário público. E hoje eu vejo a importância da engenharia pública, porque a engenharia pública tem que ser uma engenharia de Estado, ou seja, os engenheiros têm que entrar nas várias atividades, seja ela a administração direta, a prefeitura, Estado, etc., como também nas empresas públicas, como Petrobras, Eletrobras, etc., por concurso e para que façam parte do quadro, independente de quem for o governo. E que essas funções sejam preservadas, as suas funções sejam preservadas independente do governo, para que haja uma transição, para que, ao mudar o governo, não mudem todas as pessoas que ali, que tragam para os governantes, os novos governantes, um passado, uma história, de como aquilo foi desenvolvido, como aquilo foi criado, como aquilo foi trabalhado. Então, eu acho que é fundamental. Isso está acabando. Está acabando porque você não tem projeto, não tem estudo preliminar, não tem viabilidade pública, não tem viabilidade econômica, o próprio empresário fiscaliza a obra. Quer dizer, isso eu acho que é uma deformação que não é culpa também do empresário, não. Ele toca de acordo com que as coisas são oferecidas. Ele vai dizer, não, isso eu não faço. Claro que não, ele vai fazer. Agora, não é a melhor solução. Então, a melhor solução é você ter um corpo técnico permanente, que administre as obras, que administre os projetos,
que verifique a questão dos orçamentos, para que as obras possam ser executadas dentro dos prazos, dentro dos preços, dos orçamentos montados inicialmente, que não haja essas distorções, como a gente vê hoje, que uma usina hidrelétrica começa com 10 e custa 30, quer dizer, é uma coisa, bilhões, né? É uma coisa que não se pode aceitar isso, entendeu? Então, acho que nós temos, agora passou no Congresso e foi aprovado no Senado, uma lei que obriga uma qualificação melhor para os dirigentes das estatais. Isso já é um bom caminho. Você tem que ter um currículo. Não pode ser simplesmente indicado por um deputado. Ele tem que ter um passado, pode ser até indicado, mas tem que ter um passado condizente com aquele trabalho que ele vai exercer. Então, essa é a minha colocação inicial, que eu não quero fazer muito extensa, porque também já estamos mais de uma hora, né, atrasados. Então, eu queria dar a oportunidade a que os nossos palestrantes se manifestassem e para que nós tivéssemos algum tempo depois para formular algumas perguntas. Então, eu passo a palavra ao meu amigo, colega, companheiro de longas jornadas, Márcio Queiroz Ribeiro. Boa tarde. O Renato só disse uma coisa que eu tenho que contestar. Eu ainda estou fazendo engenharia, eu tenho fé na engenharia, então estou fazendo engenharia ainda. Você é um pouquinho mais velho que eu, né? Então eu ainda estou, com os meus 76 anos, tendo que fazer engenharia. Eu, como o Renato, eu também comecei pela engenharia pública, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Guanabara. Isso aqui, a nossa cidade, é preciso a gente colocar certas coisas para explicar. Não era uma cidade-estado, mas era uma cidade estadual, quer dizer, nós vivíamos como se fôssemos um estado. E aqui nós tínhamos um DR muito bom, que competia, inclusive, com o DNR, que era o órgão de construção de rodovias. Naqueles idos de 45, os dois órgãos competiam ali pela Avenida Brasil, próximo da Rio São Paulo, próximo da Rio Petrópolis, tinham os laboratórios, fizeram história. Foram órgãos, serviço público, que trouxeram tecnologia, principalmente americana, europeia, para fazer todo esse patrimônio, principalmente rodoviário. As ferrovias já eram do século anterior, né? Século XIX, século XX, mas as rodovias se implantaram de 45, depois da guerra, em diante. E teve um grande salto. Há controvérsias. Muita gente diz que foi mal, que deixaram as ferrovias para fazer as rodovias. Não, nós precisamos das duas. Agora tem-se feito muitas ferrovias pelo Brasil afora. A engenharia ferroviária hoje tem tido grandes verbas, muita coisa tem sido feita. Problematicamente, já deviam estar funcionando muitas ferrovias a mais, já deviam estar funcionando muitas outras rodovias, muito dinheiro aplicado, mas não tanto resultado como deveria ser. E aí é que eu gostaria de colocar a nossa visão do tempo em que a engenharia pública alcançava bons resultados. Nós éramos capazes, naquela época, por exemplo, nós não tínhamos a engenharia consultiva. Isso é coisa que veio dos anos 60, anos 65, 66 em diante. Mas nós fazíamos o projeto dentro do próprio órgão. O próprio engenheiro público é que providencia. Quando muito, se contratava uma topografia, uma aerofotogrametria, alguns serviços eram contratados, mas a montagem do projeto final, como nós chamávamos, nós não chamávamos de projeto básico, projeto executivo, projeto conceitual, não tinha isso. Era apenas o projeto. E o projeto final era aquele que terminava com um orçamento. E um orçamento bem feito, bem quantificado,
bem especificado, nós tínhamos um certo domínio de onde nós íamos tirar a pedra, de onde nós íamos tirar a areia, de onde vinham os componentes para aquele empreendimento. Então, e tínhamos também uma tabela de preço, quer dizer, o órgão público era determinante. Ele dizia, essa obra vai custar tanto, quem quiser venha competir aqui para construir. Houve tempo em que a engenharia pública, principalmente a rodoviária, fazia diretamente até as construções. Mas isso aí, lá pelos anos 60, já não existia mais. Aí as empresas construtoras eram contratadas para construir. Quer dizer, houve primeiro uma mudança de conceito na construção, em que passou-se de uma administração direta da construção para uma administração por contratação da construção. Mas o projeto era feito dentro do órgão. Mais adiante, com o aumento das atividades, até os projetos passaram a ser contratados. Quer dizer, houve essa mutação de contratar a construção e depois contratar também o projeto. Mas, porque aí já existia um mercado de empresas de consultoria que podiam oferecer esse tipo de serviço. Quer dizer, um projeto em que os levantamentos topográficos, geotécnicos, todos aqueles levantamentos de informações hidrológicos eram reunidos pela consultora e entregues já ao projeto final. Mas sempre dentro daquelas tabelas do DNR, tabela aqui do DR da Guanabara, da Prefeitura, depois Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E as coisas saíam direito, de uma maneira geral. A engenharia, não só rodoviária, como também nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro a Sursan, que era uma superintendência de saneamento. As obras do Guandu, as obras, né? Todas elas foram feitas dentro desse, vamos dizer, a cargo da engenharia pública. E como funcionava? Por que hoje uma obra, é como disse o Renato, é orçada num determinado valor e depois ela vai custar muitas vezes mais? Isso daí, esse problema também, eu estou falando aqui da engenharia pública direta, a engenharia pública dos órgãos administrativos, não das estatais. As estatais já são um outro problema, e o Congresso está lá agora resolvendo como é que vai ser, mas talvez o Congresso agora esteja resolvendo uma coisa que é preciso botar ordem na casa brasileira. Esse órgão, ele tem uma função nitidamente técnica, nitidamente de produzir petróleo ou produzir energia elétrica. Quem tem que estar lá são principalmente engenheiros especializados naquele métier. E não podem ser políticos. Se o político for também engenheiro, como nós tivemos aqui o nosso Ronaldo Lessa, muito que bem, mas não se pode trazer, quando muito, na direção geral, para trazer as grandes diretrizes políticas, tudo bem, mas naquelas atividades que são mais para a consecução daquele empreendimento que se pretende fazer, há que ser técnico, e técnico especializado e competente, e provado, e de preferência da casa. Temos que valorizar a caminhada pública de um profissional. Um serviço público, geralmente, é um concursado. Ele tem que ser respeitado. E essa história de nós termos aí cargos também ocupados por assessores de políticos, a politização não é boa. Ela conduz à corrupção. Porque quem entra ali ou é para beneficiar um partido, ou é para ganhar o dinheiro e trabalhar
para a futura eleição daquele que ali o colocou, e assim por diante. Vamos falar claramente as coisas. Eu acho que nós estamos no momento de falar as verdades, e é por isso que a nossa engenharia tem sido tão prejudicada. Quer dizer, as nossas cerca de 10 a 11 maiores empresas que se envolveram com todo esse processo, que vem de longa data, talvez, mas se tornou muito agressivo para a área de engenharia cerca de uns 5 a 6 anos atrás, com o regime diferenciado de contratação. Eu tenho uma empresa de consultoria de engenharia, como o nosso presidente do Clube de Engenharia também tem. Já trabalhei muito aqui no Rio de Janeiro, mas quando fui secretário me desliguei de tudo. Fui trabalhar principalmente na região do agronegócio, porque lá eles precisavam muito de estradas, então eu tinha um grande campo de trabalho. E durante muitos anos foi muito bom. E ainda tenho equipamentos parados lá em Cuiabá, parados há 1 ano e meio, porque Mato Grosso hoje não mexe em estradas, não mexe em nada, está paralisado, porque o governador entrou e está brigando com um consórcio do VLT. Um consórcio que foi uma coisa totalmente errada. Eles tinham um bom programa de BRT, seriam investimentos muito menores, onde o próprio pessoal dos ônibus locais poderiam ser chamados a conduzir o processo, porque o Brasil como um todo, ele tem uma boa atuação na questão do transporte urbano através de ônibus. Inclusive tem carroçadoras em grande número e de qualidade. Nós temos, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, nós temos um mercado onde se fornecem ônibus feitos no Brasil que são muito aceitos pela América Latina e até na África e até em outros mercados. Então, esse transporte público urbano, rodoviário, de repente foi atropelado numa cidade. Não é só uma cidade, é uma aglurbe, é uma aglomeração urbana, porque é Cuiabá e Várzea Grande. Principalmente dizendo, vamos levar o pessoal que chegar em Várzea Grande no aeroporto de VLT até Cuiabá. A ideia seria boa se houvesse recurso, se houvesse competência, se houvesse... Então, hoje eles estão lá com todo o material rodante comprado e não tem as vias por onde andar. Quer dizer, houve alguma coisa errada, políticos foram presos e etc, etc, etc. Coisas desse tipo. Coisas que a gente está vendo também. Eu estou falando isso aqui, não seria nem bom no nosso clube de engenharia a gente estar falando dessas coisas. Nós somos pessoas de fé, de fazer engenharia, não pessoas de estar fazendo fofocas políticas e falando, mas é uma realidade que a gente liga a televisão e vê a todo momento. Isso tem que acabar, isso pode acabar, isso vai acabar. Nós temos que ter esse tipo de fé também. E, me desculpem estar falando assim dessa maneira, mas o tempo ficou meio escasso, porque nós estamos aqui já com um certo avanço no horário. Eu queria só falar rapidamente sobre essa questão dos projetos. Ora, antes de se começar a detalhar um determinado projeto, um grande plano que exista, todas as cidades têm sempre aqueles grandes planos, aqueles grandes projetos. Nós gostaríamos de fazer as linhas coloridas. Isso vem desde 67, linha assim, linha amarela, linha vermelha, etc. e tal. Eu, por exemplo, como secretário, num determinado momento, entrei em 93 com César Maia, queria fazer um túnel, que era o túnel da Covanca, porque havia uma demanda, havia um pedido para ir. E eu perguntei, mas para que o túnel da Covanca? Porque é uma demanda. Não, mas a demanda não, tem que fazer uma linha, tem que fazer... Ali é uma obra principal de uma grande linha, que seria a linha amarela, e foi um corre-corre para se poder fazer em 4 anos. É lógico, já se tinham muitos projetos parciais. Nós,
Eu fui para a secretaria com um grupo, com um time de 7 engenheiros e arquitetos. Eu não levei ninguém de fora, levei todos técnicos, porque nós estávamos numa secretaria de transportes. Então, nós tínhamos que ter profissionais que entrassem lá para trabalhar em favor da sociedade, e não para fazer. Não me candidatei. Muita gente pergunta, mas você aparece na televisão todo dia, por que você não se candidatou? Porque eu entrei para não me candidatar, eu sou engenheiro, eu vou fazer engenharia. Então é preciso os políticos fiquem lá e nós fiquemos naquelas secretarias e naqueles órgãos que tem que ter o mérito técnico. E até para respeitar os engenheiros e os arquitetos todos. Porque o colega faz isso, ele olha os seus subordinados como colegas, e não como pessoas que eu mando, que eu quero e acabou. Muitas vezes o político é assim, ele quer porque quer. Lá em Cuiabá aconteceu isso. Eu não quero mais agora o BRT, troca esse negócio aí, e chegou na Copa, não tinha nada. Essa aqui é a realidade. Aqui nós conseguimos implantar a primeira e única concessão rodoviária do Brasil, municipal, que é a linha amarela. E a linha amarela está funcionando, cobrando pedágio, desde 1997. Foi um êxito, do ponto de vista econômico, apenas erramos numa pequena coisa. Na hora de estabelecer o pedágio, calculamos em $1. Nós não tínhamos moeda, nós não tínhamos... A moeda vai fazer, depois da manhã, a nossa moeda vai fazer 22 anos, não é isso? Agora, no dia 1º de julho, o real. Cantem parabéns para o real. Daqui a 2 dias, ele estará fazendo 22 anos, é isso mesmo? 94 para 16. Mas nós não precisávamos disso. Nós calculávamos em dólar, como se vivia naquela época, né? Era assim que a gente tinha que trabalhar. E fixamos a tarifa em $1, isso foi muito bom. Mas o índice de reajuste disso ao longo do tempo, nós atrelamos lá pela Fundação Getúlio Vargas, tinha aquele menu de índices, né? Nós atrelamos lá num IPC, qualquer coisa, que cresceu muito mais do que a inflação. Então, hoje o pedágio, o dólar está a 3 e pouco, mas o pedágio da linha amarela está superior a isso. Seria bom, nós não podíamos atrelar ao dólar, porque ele estava acabando, ali adiante ele acabaria, então tinha que se fazer a conversão e seguir de outra maneira, né? Eu estou mostrando aqui que o importante é a gente passar de um plano, de uma ideia conceitual, para um anteprojeto, fazer um pré-orçamento, fazer um estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental. Agora, o estudo de viabilidade técnico-econômica, que antes era feito só até o econômico, hoje se faz também com o ambiental. Isso tudo é necessário para que se possa levar à sociedade, através de audiências públicas, e a sociedade conhecer aquilo, discutir democraticamente, no Estado de Direito democrático. Não é o que está se fazendo hoje em dia. Muitas dessas coisas, todas essas audiências, essas coisas, são são programadas assim, mais ou menos, etc. e tal. Nós sofremos muito na linha amarela, discussões homéricas na Assembleia, indo aos diversos locais por onde as obras iam passar, mas nós tínhamos um projeto, nós sabíamos o que queríamos, tínhamos convicção, tínhamos técnica, então chegamos lá. Agora, quanta coisa tem saído aí, por exemplo, grandes investimentos de engenharia, aí vamos sair um pouquinho da engenharia pública só para ir para as estatais, né? Determinadas refinarias, determinados complexos. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos aí o nosso complexo da Compérgia. Está tudo parado lá, causou um mal social para toda aquela região terrível. Quer dizer, grandes investimentos, muito dinheiro aplicado,
E a sociedade que acreditou naquilo e que se instalou por lá, porque hoje estaria aquilo tudo funcionando, haveriam empregos, etc. e tal, está todo mundo desempregado. Quer dizer, um malefício feito com muito investimento. Então não falta dinheiro ao Brasil. Isso daí a gente acaba tendo. Toda essa frota que anda por aí, se ela continuasse pagando para o fundo um imposto líquido sobre combustíveis líquidos, como aconteceu de 1945 até mais ou menos 1985, nós teríamos um fundo rodoviário que era nacional, poderia ser um fundo de transportes, e que daria para ser um pedágio universal. Nós não precisaríamos nem estar cobrando dinheiro vamos dizer, dos pedágios federais, estaduais e até da linha amarela, se nós tivéssemos esse fundo cobrado de todos e rateado entre a União, os estados e os municípios. Isso aí funcionou no Brasil e funcionou muito bem. Eu acho que os que são mais antigos, já trabalharam nisso, sabe que o dinheiro que era cobrado nos postos de gasolina ou de álcool, eles iam pela Petrobras para o Banco do Brasil, havia um critério de rateio, os políticos é que rateavam, haviam vários critérios de população, frota de veículos, etc. e tal, e pronto. E aqueles recursos iam para os órgãos que tinham, então, planejamentos quinquenais, tinham planejamentos. Agora não, é como já foi dito aqui, os recursos para grandes investimentos hoje são todos através de emendas de políticos. Emenda do senhor deputado, emenda do senhor senador, ou então emenda da bancada. Quer dizer, tem vários tipos de... Agora, uma ideia muito boa que eu ouvi aqui era de pegar, hoje em dia, já que vamos ver se isso vai ser mudado, se vai haver alguma reforma tributária, reforma política, reforma previdenciária, eu acho que são as mais essenciais para o Brasil nesse momento. Mas nos afeta, na área de engenharia, a reforma tributária e nos afeta a reforma política também. Né? Então, que esses recursos, quando vêm do orçamento, é a fundo perdido. O termo não foi usado aqui, mas esse aqui é o termo técnico. Né? Quando o recurso é orçamentário, ele vai para os municípios, para os estados, ou para a própria União, para o órgão da União, ele vai para não voltar, para fazer o investimento e ficar para a sociedade. Agora, se um município ou um estado é obrigado a tomar um dinheiro do BNDES, ou da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil, ele depois precisa pagar. Então, equilibrando recursos a fundo perdido e recursos emprestados por organismos bancários públicos, né, de financiadores, aí sim há possibilidade, e é preciso também realmente chamar a academia a trabalhar. Mas é bom que a academia trabalhe através das empresas de consultoria. As empresas de consultoria são a continuidade normal, natural da engenharia pública. E no corpo da engenharia pública, com a contratação das empresas de consultoria, sairia então o projeto, o orçamento a ser respeitado pelas obras públicas e fiscalizado por aqueles, de preferência, aqueles que fizeram o projeto. Era essa mensagem que eu gostaria de dizer, porque nós já vivemos, eu tenho 76 anos, já vi um setor de consultoria, com pesquisas, com construções rodoviárias, ferroviárias, e hoje a gente só vê coisa dando errada, gente sendo presa, etc. e tal. Então, que fique para os mais jovens, principalmente, a certeza que já se fez e vai se poder fazer novamente. Coisa muito boa. Muito obrigado. Eu queria convidar o engenheiro Nilo Ovidio, presidente da Associação dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, para proferir a sua defesa da engenharia pública.
noite. Antes, e até em defesa da engenharia pública, eu queria prestar homenagem ao Vicente, que está fazendo um trabalho maravilhoso na Câmara, está fazendo planejamento, coisa que o Estado deixou de fazer há muito, e de uma forma participativa, como há muito tempo eu não via, e participativa real, não teatral como a maioria das audiências públicas são feitas. A gente está aqui para falar sobre engenharia pública. Hoje, o que a gente tem é a fragilização da engenharia pública. Isso já vem, é um processo que se alonga, vem de bom tempo, e a quem interessa e por que existe, a gente já sabe, todos sabem, agora começam as provas, né, de por que se fragilizar, por que acabar com a engenharia pública, porque ela seria uma forma de impedir a corrupção. A SEAERJ, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, promoveu no dia 14, junto com CREA, CAL, Clube, IAB, participou o Ministério Público, convidamos os tribunais de conta, o Tribunal de Conta do município mandou representante, 3 inclusive, e o Tribunal de Conta do Estado, o presidente falou que ele não poderia ir, ninguém poderia falar em nome do tribunal, senão ele. E lá, todos caminharam na mesma direção, né? O profissional da área pública, e aqui a gente está até entendendo a engenharia e os arquitetos não gostam muito, mas trazendo arquitetos, urbanistas, todos, e considerando que no planejamento das cidades eles estariam, né, colocados, esse profissional da área pública faria os estudos, o projeto básico, a coordenação e a fiscalização. Óbvio, a gente tem que ter, e aí entra a consultoria, a gente tem que ter a realidade de que a gente vive num sistema capitalista. E ainda que não fosse, o Estado não pode, não tem condição de fazer tudo, mas ele pode coordenar, deve coordenar e deve fiscalizar. E não passar para terceiros. Em função disso também do seminário, a gente viu a necessidade da valorização do profissional de engenharia e arquitetura pública. E eu vou, até um cacuete, porque é a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos, eu represento as duas, e também estou no Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, e a gente transita e se relaciona com engenheiros e arquitetos. A necessidade da valorização do salário, e aí eu fico com inveja de Rio Branco, que o profissional, o piso lá é praticamente o teto do estado do Rio, é um negócio absurdo, e a gente está muito longe, muito distante desse teto dele. Dar condições de trabalho, que na maioria das vezes não é dada ao profissional da engenharia pública, disponibilizar uma infraestrutura adequada, hoje, hardware, software, que a gente tem conhecimento em locais aí que não tem um programa para se fazer projeto, não tem equipamento para se usar, e agora então, com a atual situação, o negócio só piorou. Além disso, há necessidade de que os gestores, principalmente os gestores políticos, não venham com ideias prontas e de fora e impor projetos, impor soluções que nem sempre são as melhores.
ou na maioria das vezes, não são as melhores. Pelo menos, não são aquelas de melhor custo-benefício para a sociedade. Neste aspecto, o profissional da área pública tem a vivência do problema, coisa que nem sempre quem está fora sabe, vê parte, mas não vê o problema como um todo e não vivencia ele o dia a dia. Para mim, está muito claro que obra pública tem que levar em conta depois de pronta. Toda obra pública que exige manutenção intensa não é a melhor solução. Porque você está criando custo para a sociedade no futuro, que além de construir, você vai ter que fazer uma manutenção. Não estou advogando a não manutenção, óbvio que tem que ter a manutenção, mas as soluções têm que olhar o aspecto futuro da obra. Eu acho até que os piscinões é parte de uma solução, mas não muito boa. Ele exige que vai ter deposição de parte sólida e vai ter bombeamento intenso. Então, vai ter que fazer isso diuturnamente. Talvez o governo que construa até faça, o próximo não sei se fará. Essas pontes estaiadas, não sei. Se a gente tem aqueles viadutos que o DR fez há 50 anos atrás, agora começando a dar problema, porque foram feitos pensando na manutenção, imagina uma ponte dessa, o que vai trazer de necessidade de manutenção. Bom, a gente tem, a respeito das cidades, né, do salário, de como fazer, porque às vezes as soluções não podem ser igual para a cidade capital ou a cidade que tem uma receita alta de um pequeno município. O Estado do Rio tem um exemplo, embora cambeta, porque não se fez completamente. É o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura que, na sua formulação lá, quando foi pensado como um otimizador da mão de obra de engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos e cartógrafos do Estado, onde todos eles estariam ali e seriam distribuídos, disponibilizados à medida que fosse necessário no órgão naquele instante, em função das prioridades que aquele governo estaria dando, se é estrada, supre mais o DR, se é saneamento, supre mais outra área, se é geologia, mais para lá e mais para cá. E tirando a ociosidade e o custo morto de ter estruturas estanques e que, muitas das vezes, ociosas. E esse instituto tem como uma segunda finalidade dar suporte às O Márcio foi presidente, sabe disso, essa coisa aí, vivenciou isso. A gente, com essas prefeituras, a gente leva um corpo de engenharia, arquitetura, geologia, de um peso grande, que é o pessoal do Estado, que tem profissionais de nível maravilhoso, para prestar o serviço lá para as prefeituras que não têm condição de suportar uma engenharia, uma arquitetura compatível com o que precisa. E, às vezes, eles conseguem verbas parlamentares e não tem projeto
para usar aquele dinheiro. Perdem a verba por falta de projeto. E isso aí a gente poderia fazer, a gente poderia suprir, estava fazendo, agora deu uma parada, e de forma que era quase que cada um ia no seu carro, a prefeitura dava a estadia, porque o Estado não tem dotação, não tinha, mesmo na época de ouro, que foi aí atrás. Outra coisa também, o Estado não se conhece. O Estado e a Prefeitura, a gente na CAERJ chegou a essa conclusão e formatou até um projeto, nós nos conhecendo, que é o órgão estadual ou municipal, que até agora parece que do município foi proibido, ou pelo menos obstado, adiado, as apresentações, mas o Estado já se fez, onde o órgão vai lá e diz o que faz, para quem faz e como faz, e a gente está tendo resultados muito bons, porque dentre os convidados a gente chamou deputados e tal, e na apresentação do DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais do Estado, que fez um trabalho belíssimo na área de pedras ornamentais no Noroeste Fluminense, que é uma zona depauperada, e que tinha, quando eles começaram o estudo, uma arrecadação de ICMS de 25 milhões ano, que passou, tão logo eles entraram com 1 ou 2 anos depois para 400 milhões de ICMS, quando o petróleo, que é altamente volátil e com uma perspectiva finita, pelo menos até onde a gente vai, ou por falta ou por problemas ambientais, na época era 1 bilhão. Agora caiu para 600 e as pedras para 300 e pouco. Mas a pedra, simplesmente o DRM foi lá, ensinou como se regularizar e fazer direito, atendendo às normas do meio ambiente, atendendo todas as normas, e passou de 25 para 400 milhões, e podendo, se fosse agregar tecnologia, passar para 1 bilhão ou até mais. E a gente até brinca que os romanos, desde antes de Cristo, tiram pedra lá, mármore, e estão até hoje. É um negócio que pode perdurar aí pelo menos por 2000 anos. Não precisava o Estado ficar amarrado a uma única fonte, e que agora a gente viu o grande erro que deu. Isso tudo porque não olha para dentro, não respeita os profissionais que tem. E no dia do DRM, o Luiz Paulo foi lá, deputado, engenheiro, oriundo até do DR, conhece muito de serviço público, conhece muito da engenharia pública, mas ele se diz, e como legislador já na 3ª ou 4ª, ele se diz surpreendido pelo que ouviu do DRM, quer dizer, nem ele. E o duro é a gente ver os políticos chegarem com empáfia, nada contra o político, ele tem a sua função, mas ele teve época em que ele respeitava o profissional da área pública, ele ouvia o profissional da área pública. Hoje, eles são imperadores, trazem o projeto, sei lá de onde, sonham, ou tem pesadelo às vezes, ou passa isso, o sonho dele vira pesadelo da população, porque paga às vezes muito por uma coisa que nem quer. Na CAERJ a gente fez lá um debate sobre favelização. Levei antes os urbanistas, o pessoal do IAB, do CAL, que mostrou a sua visão.
chamei, num segundo momento, o pessoal da própria comunidade, líderes comunitários. E o líder da Rocinha foi claro em dizer que eles queriam impingir a eles um teleférico tal lá, igual ao alemão. E eles não queriam teleférico, eles queriam esgoto. Eles queriam a rua decente para poder transitar. Queria iluminação, mas não, queriam dar o teleférico. Não olha para dentro, não respeita os profissionais da casa, que são, na maioria das vezes, ou elegem uns poucos, e esses são premiados, mas a grande maioria, às vezes profissional com um currículo maravilhoso, que vai para uma consultoria e se dá bem, mas não é respeitado. Então, a gente, nesse seminário, a gente fez as apresentações das nós vamos tentar depois, e esse documento vai ser chancelado por todas as, com exceção do Tribunal de Contas e do MP, porque são órgãos de fiscalização, mas os órgãos representativos de classe, o Clube, CAL, CREA, IAB, junto com a CAERJ, vamos chancelar isso, e nós vamos tentar, junto aos legislativos, que isso se torne lei, para poder realmente haver o cumprimento da lei. A gente tem esse projeto de carreira de Estado, que foi dito pelo Tadeu, é o PLC 13, que é um projeto que está na Câmara partiu da Câmara em 2013, hoje está no Senado, que na época a ministra, quando voltou, Gleice Hoffmann, quando voltou para o Senado, pediu vistas e sentou em cima. Agora parece que está andando. Isso aí é uma coisa que daria um peso que equipararia os profissionais de engenharia, arquitetura, dessas áreas, a um procurador, alguma coisa assim, e que daria uma autonomia maior e poder, de fato, não aceitar pressões, não se subjugar a ordens absurdas, e a partir desse documento, seja ele lei ou não, a CAERJ vai ser quem vai defender, o profissional, tanto no Estado, que a gente representa profissionais do Estado e das prefeituras, o profissional que se sentir acuado
obrigado a fazer aquilo que indevidamente, fazer algo indevido, a CEAERJ é que vai protegê-lo e vai sair em seu socorro, não mais ele só. Obrigado. Boa noite. Bom, encerrada a participação dos palestrantes, o Márcio e o Nilo, eu gostaria de convidar os nossos comentadores para que eles possam apresentar suas posições sobre o que foi dito e sobre o que também não foi dito. Que é, no caso, eu vou chamar o Antônio Otaviano para que ele nos brinde com a sua... Bem, inicialmente eu queria também agradecer à Federação Nacional dos Engenheiros, ao Clube de Engenharia, pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje participando deste evento. Queria cumprimentar também os palestrantes que estiveram aqui nessa tribuna pela propriedade e pela maneira como abordaram o tema deste painel. Diversas sugestões foram dadas, diversos comentários foram feitos, que, a meu ver, podem perfeitamente fazer parte de um plano de ação das entidades, das instituições aqui representadas, promotoras desse seminário, e que tocam concreta e efetivamente no tema do nosso seminário. Mas eu queria também avançar aqui alguns comentários a respeito desse assunto. O tema do nosso seminário é o resgatar a engenharia na gestão pública. Esse seminário, de certa forma, e com muita propriedade, é uma grande contribuição para isso, quando apresenta esse trabalho, a engenharia e as cidades brasileiras. E, ao fazer isso, reconhece de maneira bastante explícita o papel do engenheiro e o papel da engenharia na sociedade brasileira. Se nós fôssemos falar um pouco da história da engenharia, dos serviços de engenharia, da engenharia na gestão desses serviços, nós poderíamos notar que, historicamente, esses serviços eram prestados por órgãos públicos. Desde o tempo do Império, nós tínhamos a engenharia militar, depois a engenharia civil, depois as diferentes modalidades de engenharia. Então, basicamente, fundamentalmente, na origem das atividades de engenharia no Brasil, nós tínhamos o concurso dos órgãos públicos, desde o tempo do Império. Pois bem, este início reconhece o caráter estratégico da engenharia e reconhece o caráter indispensável do engenheiro na gestão pública, de modo geral, na gestão dos serviços e das atividades, de modo geral, ligados ao desenvolvimento, ligado ao crescimento de um país. O engenheiro é indispensável, é um profissional indispensável, e a engenharia é necessária para resolver e atender às demandas apresentadas e colocadas pela sociedade. Esses dois pressupostos, de certa maneira, faz com que nós
e a sociedade brasileira, mas particularmente nós como agentes, reconheçamos e trabalhemos no sentido de fazer com que esse resgate se dê através do exercício da boa engenharia, da engenharia de qualidade, da engenharia que possa cumprir com aquele papel, com a finalidade para a qual está sendo empregada. E nesse sentido, eu até quero apelar para um fato que acontece hoje. Dos profissionais que são formados na área de engenharia, apenas 30% permanecem na profissão. Apenas 30% trabalham na área de engenharia. Cerca de 70% dos engenheiros que são formados atuam em outras áreas, na área de finanças, em outras áreas, o que mostra bem que o papel do engenheiro e o papel da engenharia, se por um lado, neste caso, da fuga do profissional da área, é ruim, por outro lado, mostra que ele é um profissional indispensável e que esses serviços são indispensáveis e são necessários para o desenvolvimento da sociedade e a satisfação das necessidades sociais, das demandas sociais. Pois bem, para que o resgate da engenharia na gestão pública se dê, é necessário que hajam instrumentos e condições favoráveis e adequadas para que isso ocorra. E se a gente for olhar também um pouco a evolução desses suportes, a evolução dessas ferramentas ao longo da história, nós vamos ver que os órgãos que eram inicialmente responsáveis pela prestação de serviços de engenharia, pela gestão de serviços de engenharia, eles foram gradativamente sendo esvaziados, gradativamente foram perdendo importância. Antes nós tínhamos as autarquias que eram responsáveis pela prestação de serviços de engenharia, antes nós tínhamos instituições públicas que eram responsáveis por isso, e ao longo da história isso foi se alterando. As autarquias começaram a perder espaço, começaram a perder força, as empresas de economia mista foram se colocando também nesse processo, de modo que a ideia da engenharia pública e da gestão pública através da prestação de um bom serviço de engenharia, isso de certa maneira foi perdendo um pouco a sua força, foi perdendo um pouco o seu espaço. Pois bem, se isso aconteceu ao longo da história, então cabe exatamente do jeito que nós estamos fazendo, cabe a gente buscar, através de uma ação desta natureza, de uma atitude desta natureza, requalificar e reposicionar esses órgãos públicos que são suportes importantes para a boa, quer dizer, a gestão, para a boa gestão pública do ponto de vista de engenharia, e também, dentro disso, uma revalorização dos profissionais e das ferramentas necessárias para que esses serviços, a gestão pública, a gestão dos serviços públicos seja feita através de uma boa engenharia. Pois bem, eu queria aproveitar e tocar num ponto importante, que me parece uma dimensão desse mesmo problema, que é as condições técnicas dos profissionais que atuam na área, vamos dizer assim, da engenharia pública. Hoje o que nós observamos é que, de modo geral, muitos órgãos públicos responsáveis pela gestão pública, esses órgãos têm uma configuração
que, de certa maneira, conflita e contrasta com aquilo que acontece na sociedade. Enquanto o mercado, enquanto as empresas privadas, enquanto a sociedade caminha a passos largos, se moderniza do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de ferramentas, do ponto de vista de instrumentos, de conhecimento e de capacidade, de certa forma os órgãos públicos ficam atrás nessa corrida, perdem espaço nessa corrida. Então isso significa que, se a gente for pensar no resgate da engenharia na gestão pública, é necessário que os órgãos que prestam esse serviço de engenharia, especialmente na área pública, eles se coloquem, do ponto de vista técnico, na mesma condição e no mesmo pé da sociedade como um todo, da economia como um todo, para que exatamente possa exercer a sua função de fiscalização, a sua função de controle, a sua função de avaliação. Então, a capacitação dos profissionais, a capacitação dos engenheiros e a capacitação dos órgãos públicos é uma coisa fundamental para que nós recuperemos a engenharia, resgatemos a engenharia na gestão pública. Não é possível que a sociedade caminhe a uma velocidade muito grande, não é? Se atualizando, se modernizando do ponto de vista, do ponto de vista técnico e de ferramentas, os órgãos públicos, especialmente aqueles vinculados e dentro da estrutura pública mesmo, eles não tenham exatamente uma perspectiva de evolução no que diz respeito à formação e qualificação dos seus profissionais. Pois bem, ter o resgate da engenharia na gestão pública significa ter exatamente a capacidade e a competência de fazer isso. Então, essa questão da evolução do conhecimento, da aquisição do conhecimento pelos órgãos públicos e, particularmente, pelos profissionais da área de engenharia, me parece que essa seria uma dimensão e um aspecto bastante importante. Com isso, eu queria encerrar meus comentários e agradecer pela oportunidade. Queria agradecer ao Antônio Otaviano pela sua participação e convidar o vice-presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, o Carlos Basto Abrão. Boa tarde a todos e a todas. Murilo, o lançamento da revista do novo projeto Cresce Brasil no Foco das Cidades, no dia de hoje, no Rio de Janeiro, já é o sucesso garantido desse evento. A ideia da Clarice aqui de juntar a Federação com o Clube de Engenharia foi muito bom. O engenheiro tem mania de anotar aqui também. Eu fiz algumas anotações, começando pelo Renato, quando ele falou da gestão pública e do sobrepreço. Infelizmente, nosso Brasil está um pouco corrompido dentro da área técnica com relação às licitações. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O Márcio falou do projeto conceitual. E aí, nós tivemos hoje de manhã reunidos a manhã inteira, falando sobre essa questão aí. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as RDCs mencionadas. E as ferrovias, Márcio, a nossa guerreira Clarice, junto com a ENFER e junto com a FNE, nós vemos debatendo isso muitos anos. E houve o desmonte da rede ferroviária e os estados e os municípios perderam muito nesse quesito ferrovia. Márcio, RDCs, infelizmente, nós temos aí um PLS 555, dito a Lei das Estatais, onde já virou um projeto de Lei 4918/2016, já aprovado no Congresso. Esse projeto já está aprovado e está para sancionar na presidência. Ele tem um lado bom da sistematização das estatais, na melhoria, mas tem um lado muito perverso. Artigo
42. Está aqui. Esse artigo simplesmente aniquila toda a engenharia do Brasil. Ou seja, as grandes obras poderão ser feitas com anteprojeto, sem o projeto executivo. Isso é uma vergonha, pessoal. Nós não podemos se calar. E dentro do que vocês falaram aqui sobre a consultiva, nós vamos se juntar ao Sinaenco Nacional para combater isso aqui. O presidente pode sancionar essa lei, mas ele tem que saber que nós somos contra essa barbárie, contra a engenharia. Os VLT, Márcio, nós tivemos aqui, estou vendo aqui o Dalbian e o Luizão aqui em Cuiabá, nós tivemos semana passada lá, e eu verifiquei que a obra do VLT, milionária ou bilionária, está parada. E por incrível que pareça, os equipamentos dos VLT já foram comprados antecipadamente. E aí há guerras judiciais e o Brasil está na contramão nesse aspecto. Eu sou de Floripa, cidade co-irmã do Rio de Janeiro, uma pequena ilha, mas com os grandes problemas igual ao Rio de Janeiro. Não tão quanto a questão da segurança, mas também está chegando lá. E lá nós importamos o Cássio Taniguchi, do Paraná, de Curitiba, o ex-prefeito, ele virou superintendente da região metropolitana, e o SENGE e a FNE, Murilo, estão participando nessa comissão. E lá é coisa transparente. Lá foi feito um estudo minucioso, onde o BRT, com um custo de 3 vezes menos que o VLT, está sendo vencedor na nossa teoria da nossa comissão, que tem autonomia junto ao governador. E nós lá vamos tentar resolver os problemas da mobilidade da região metropolitana, junto com as entidades de classe. Estudo de viabilidade técnica, Márcio, não existe hoje, infelizmente. E as consultorias estão abaixo em função das... As obras foram paralisadas por completo no país. Hoje só se fala em governo de transição, e aí, obviamente, que a categoria também está um pouco desvalorizada. Nilo falou um pouco da questão do Estado, que deve coordenar, fiscalizar e executar. Claro, mas isso não está acontecendo hoje. A questão da manutenção dispendiosa das questões das obras, constantemente, eu tenho que fazer uma afirmação aqui para vocês, que a ponte Hercílio Luz de Florianópolis está parado há 33 anos, fazendo manutenção. É uma briga imensa, e a engenharia, nós estamos lá juntamente, a nossa querida ACE lá, que é co-irmã do Clube de Engenharia aqui, junto com o SENGE, nós estamos participando aí de um grupo técnico para resgatar de vez a questão da recuperação dessa ponte, que é do braço de Olhau, que foi rompido, e ficamos muito tempo patinando nessa coisa. A questão da falta de projetos é uma verdade. Infelizmente, muitos governos vão pedir verbas no governo federal sem apresentar projetos e não recebe a contrapartida. Isso é uma falha nossa que a gente tem que recuperar. Nós temos que ter um olhar novo para a engenharia na administração pública. O rótulo da administração pública é de ineficiência, desperdício de dinheiro público e morosidade. Os líderes das administrações, eles têm prazo curto. Consequentemente, eles têm recuperações de obras a curto prazo com questões de imediatismo. E aí, óbvio que os investimentos com esse retorno, o sistema fica completamente instável e inviável. Os resultados são os paradigmas fundamentais para a engenharia, carreira para a questão da gestão. Então, nós temos que verificar a questão dos resultados. Em suma, pessoal, a gestão pública hoje, eu diria que está um caos. Ingerência partidária, como foi dito aqui,
falta de planejamento adequado, falta de gestão, falta de pessoal habilitado e falta de remuneração. A remuneração para as categorias é pífia. E, por fim, a categoria fica desvalorizada. Como resgatar essa engenharia pública? Resgatando a nossa autoestima, dando a volta por cima. A crise hoje, ela é real, dá para sentir no dia a dia as demissões, a questão do desmantelamento do serviço, mas as cidades precisam do engenheiro. As cidades precisam de engenharia e nós temos que colaborar. A federação já está colaborando com a discussão do Cresce Brasil e todos nós temos que participar para justamente mudar isso. Nós temos um pouco o conceito de alienado, temos que saber dar a volta por cima. A questão dos salários, Nilo, nós temos aí, foi dito aqui o PL 13, este PL, ele tem uma história. Ele estava quase aprovado no Senado Federal, em 2014, em regime terminativo. O senador Aloysio pediu vistas para jogar para o plenário. Cada um com seus motivos. Aí, o que aconteceu é que o senador Pimentel, agora em 2015, apensou o nosso projeto de lei 13 com 122 dos economistas, que não tinha nada a ver conosco. Quando acontece isso, embuchamento, que a gente chama, sujar o nosso projeto, está engavetado, ele não está andando, não. Infelizmente, ele não está andando. E o Romero Jucá, autor do projeto de lei, pediu o desapensamento desses dois projetos para o nosso andar melhor. E aí nós temos que estar unidos dentro da Engenharia Unida, nesse espírito de corpo, clube de engenharia, porque salário é sindicato. Mas se todos estivermos juntos, fica muito mais fácil a gente cobrar dos nossos senadores. E esse projeto está parado e a gente é a salvação da lavoura. Agora nós temos também exemplos positivos, onde vale a pena lutar. Está aqui os colegas do Acre, Tião, Ricardo, secretário, onde eles lançaram uma lei cartaz, que nós temos uma lei 4950A, do nosso salário mínimo profissional, que é de 1966. Eles lançaram uma lei estadual e municipal, estabelecendo uma faixa, não é só a questão do mínimo, a faixa dentro do plano de carga salário do serviço público. E foi um sucesso total, e a gente comenta isso no Brasil inteiro, Tião, essa questão. São Paulo, Bibo, Murilo, Flávio, Edmilson, que estão aqui, lutaram durante 3 anos e meio nas câmaras de vereadores, junto ao prefeito. E todas as categorias lá unidas fizeram greve, foi muita luta, conseguiram estabelecer um plano de carga salário, pelo menos agora para 2015. O ano que vem pode ser que fique defasado, vamos ter que lutar novamente. Mas conseguiram formar uma lei lá dentro. Teresina, Batalhador, Florentino, Moacir, Paulo, estou aqui presente, conseguiram, recentemente, também estabelecer uma questão de um PCS junto com a prefeitura. Roraima, está aqui o Volney presente, conseguiu também fazer, até fizeram greve lá, conseguiram convencer a administração pública. E recentemente agora, o Goiás, está aqui presente o Gerson, conseguiu, nesta semana, emplacar lá uma carreira com salário digno para o engenheiro. É assim que a gente vai fazendo o nosso trabalho e a nossa valorização. As grandes obras, pessoal, tem que ter projetos executivos. E uma coisa que está muito esquecida no âmbito da engenharia e da sociedade, chama-se APR. O que seria isso? Análise preliminar de riscos. A APR, ela antecipa os riscos e detalha as situações de execução e mostra possíveis ocorrências que possam ocorrer e possam causar danos, tanto para a obra
como no entorno da obra, como para os usuários, dos trabalhadores que estão fazendo aquela obra. O Reinaldo aqui de manhã falou da ciclovia da Barra. Pois bem, será que lá tinha APR? Garanto que não. Então, essa coisa da gestão pública é um procedimento que a gente tem que obrigar os administradores a colocar isso como pauta para tornar mais significativo e imune à corrupção. Enfim, a questão do resgate passa por nós mesmos. E uma solução está sendo dada com pontapé com o Cresce Brasil e com a Engenharia Unida para a gente dar a volta por cima. Quanto mais crise o Brasil tiver, mais responsabilidade as entidades de classe, em especial os sindicatos e a FNE, tem para dar o retorno e estar presente em todos os movimentos, seja lá em cima em projeto de lei, ou seja aqui nas prefeituras, para fazer a coisa certa. Era isso que eu tinha para falar.